Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal Horus em Foco, para mais um vídeo, para mais um bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre educação, né? Educação que é um tema muito atacado no nosso país, educação que é um tema primordial, e a gente vai falar hoje sobre dois conceitos fundamentais, que é uma educação popular, o que é isso? E também uma educação libertadora. Tá? Então hoje o nosso quadro é Horus em Foco, Educação, e o tema é Educação Popular e Libertadora. Para a gente fazer esse bate-papo, para a gente fazer aqui essa conversa, eu convidei o Edivan, que é um professor de História, tanto da escola estadual como da escola da prefeitura. E não só, ele é um grande amigo meu, ele é uma pessoa que o meu primeiro contato com a luta sindical, com o embate político, como entender a educação também como uma arma política. Quando eu falo arma, não é a arma no sentido de atirar, né, e matar as pessoas do ponto de vista da violência, mas uma arma da inteligência, uma arma de estratégia de luta. Quem me trouxe para esse debate foi o Edivan. Ele foi fazer uma abordagem, né, sindicalista na escola que eu trabalhava, e aí, a partir da fala brilhante que ele fez, virou uma chavinha dentro de mim, e hoje eu sou um professor politizado, da luta, sindicalista, por conta desse cara aqui. Então, vou pedir para meu querido amigo Edivan se apresentar, e depois a gente vai aí para o debate. Ô, Rafa, eu fico lisonjeado, cara, lisonjeado, primeiro por participar desse espaço, que é tão importante. Eu acho que o educador, eu acho que o espaço escolar, ele é limitado, eu acho que a gente precisa expandir nossas vozes. Eu acho que o conceito de educação popular, inclusive, ele vai nessa direção, de você levar a voz da educação, da construção do conhecimento libertário, popular, em todos os canais que são possíveis. Esse canal, ele faz bem esse trabalho, cara, perfeito. Parabéns. Meu nome é Edivan, como você disse, eu sou professor de História, eu trabalho na rede estadual, na rede municipal, também faço parte do Café Filosófico e também aí atuo nas lutas pela educação, tanto no meio sindical, quanto no meio associativo, cursinho popular. Eu faço dessa imaginação uma ação da educação pela libertação. Eu acredito muito nisso, cara. Perfeito, perfeito. Muito bom, Edivan. Então, a sua própria vida, né, o seu ato de dar aula, tanto na prefeitura como no estado, e os movimentos fora, né, da educação, mas que também estão atrelados à educação, já mostra que você já tem uma prática de um modelo de uma educação popular e uma educação libertadora. Só que quem está em casa, quem está nos assistindo, ele ainda não sabe exatamente o que é uma educação popular e o que é uma educação libertadora. Até porque, você pode até, na sua resposta, trazer para a gente, se de fato esses conceitos eles estão dissociados e que em algum momento eles podem ser acoplados, ou se de fato toda a educação popular já é libertadora. Como que você vê isso aí, meu querido? Eu acho que é interessante a gente contextualizar. Certo. Primeiro entender a importância, Rafa, do que é educação. A educação, na verdade, é a corrente pelo qual nós chegamos até aqui. Se nós pegarmos os primeiros grupos nômades na famosa e preconceituosamente chamada pré-história, a gente percebe que o que garantiu a sobrevivência dos grupos humanos é a capacidade de transmitir o conhecimento. Certo. A capacidade de dialogar com a realidade e as gerações irem passando para outras técnicas de alimentação, técnicas de defesa. Então, a transmissão do conhecimento não é um adereço. Na verdade, foi uma necessidade para a nossa sobrevivência e ainda o é. Perfeito. Entretanto, nós sabemos que à medida que as sociedades foram se tornando mais complexas, o saber ele passa a ter muito poder. Certo. Aqueles que sabem, aqueles que detêm as técnicas, aqueles que detêm a erudição, é aqueles que hierarquicamente sempre mandaram. Nesse sentido, a educação ela passa a ter um caráter conservador. De que maneira conservadora? Ela passa a ser uma ferramenta em que poucos acabam exercendo um poder muito grande sobre muitos. E isso
permeou praticamente toda a história humana. Em alguns momentos com muita força, outros momentos com menos força. Certo. Se nós pensarmos na educação de massa, ainda não educação popular, educação de massa, é aquela que foi inaugurada com a Revolução Industrial. Então você tinha aí uma necessidade premente de alfabetizar minimamente um proletariado, um novo tipo de trabalhador que precisava lidar com o quê? Com máquinas. Certo. Então o mínimo de instrução era necessário. Tanto é que a escola pública, e não falo de escola popular ainda, Certo. tanto é que a escola pública ela foi idealizada, inspirada em toda a ideologia e toda a dinâmica de uma fábrica. É o sinal, Perfeito. são os estudantes um na frente do outro, é a educação bancária, a gente já fala muito de Paulo Freire, você sabe disso. Sim, perfeito. E aquela coisa do professor, ele é o detentor do saber, aquele que tem que ser aquele que não pode ser questionado. Sim. Então, isso permeou praticamente toda a história da humanidade. Mas com a Revolução Industrial, a escola acabou sendo pensada nesse sentido. Então, perceba que ela tem um caráter ainda conservador. Perfeito. Porque se você for pensar, essa mesma massa que é convidada a se educar, é a mesma massa que está sendo super explorada, sem condição nenhuma de trabalho, as fábricas eram sujas, as jornadas eram imensas, crianças trabalhavam. Então, ali havia uma preocupação de você proporcionar o quê? Instrumentalizar uma mão de obra para o trabalho e não para a libertação. Sim. E não para contestar a estrutura social que estava posta. Sim. Então, de maneira geral, essa é a história da educação pública moderna. Perfeito. No Brasil, o que a gente pode dizer? Que a educação ela sempre teve um caráter elitista, ela sempre teve um caráter excludente, ela sempre teve um caráter de impor um padrão eurocêntrico, obviamente. Então Certo. você tem o padrão branco, cristão, aquilo tudo. E a educação no Brasil, perceba você, ela foi trazida pelos jesuítas. Certo. O nosso primeiro modelo de educação é o modelo religioso. Sim. E esse modelo religioso, apesar de ser um modelo que procurava instruir, era um modelo absolutamente nocivo, agressivo em relação aos saberes dos povos que aqui viviam. Perfeito. Então, os povos indígenas, depois os povos africanos que vieram. Perfeito. Os saberes desses povos, eles foram totalmente suprimidos, silenciados, satanizados e fisicamente exterminados e culturalmente também. Então, a educação no Brasil ela sempre teve esse caráter excludente. Você sabe, Rafa, que na América Espanhola, as primeiras universidades elas já datam ali do século XV, XVI, Sim. muito antes. Na América Portuguesa, o Brasil, isso não aconteceu. Perfeito. Não havia um interesse de você educar as pessoas, instrumentalizar as pessoas do ponto de vista intelectual. Perfeito. Então, a história do Brasil foi nesse sentido. E aí nós tivemos aí o período da colonização, que foi um período de extermínio. Depois nós tivemos o Brasil colônia, em que a família real depois ela veio, trouxe aí um aparato intelectual, mas para a elite, excludente. E aí depois nós tivemos um primeiro reinado, segundo reinado, e tivemos a República. A República no Brasil ela trouxe uma coisa interessante para a educação. Ela vai trazer os ideais positivistas, os ideais de progresso. Sim. Que uma sociedade é um organismo vivo que precisa progredir, né? A ordem e progresso é a nossa bandeira, é um lema positivista. Perfeito. Só que isso, claro, que colocava a educação numa posição de centralidade, porque a ideia de um progresso em termos modernos, é um progresso que dialoga com o quê? Com a instrução, pelo menos formal. Sim. Não estou falando ainda de educação popular. Perfeito. E aí perceba o seguinte, essa ideia de progresso era uma ideia, aparentemente a ideia de progresso é uma ideia universalizante. Sim. O progresso é para todos, não no Brasil. Certo. No Brasil sempre foi entendido que o progresso era benesse para uma elite. Perfeito. E esse progresso ele é feito às custas de todo um grau de exclusão,
um grau de desrespeito e um grau de silenciamento de povos aí que são invisibilizados pelo preconceito. Perfeito. E aí o Brasil dialogou muito bem com isso. Nós tivemos a Primeira República, tal, aquele papo todo. E aí, meu caro, você tem aquele modelo que é educação bancária, que o Paulo Freire tanto fala. Sim. É o professor que dita, é a ideia da autoridade. Sim. Eu sou aquele que ensina, portanto, sou aquele que tem que ser respeitado. E perceba você também a educação como uma ferramenta de preservação de poder. Por quê? No Brasil republicano, só podia votar quem era alfabetizado. Sim. Então, a manutenção do analfabetismo era uma ferramenta de preservação de poder político para uma elite. Isso. Então, uma elite que, claro, que queria um progresso para poucos, um mínimo de instrução para as pessoas e, se possível, o analfabetismo. Brasil, até 50, 60 anos atrás, nós tínhamos mais de 50% da população analfabeta. E eu repito, não é um analfabetismo por acaso, mas é um analfabetismo como projeto de país. Precisamos de um povo analfabeto para nos mantermos no poder. E aí, nós tivemos períodos ditatoriais em que essa percepção ela foi reforçada, inclusive essa percepção de que a educação não tem nada a ver com política. Sim. Que a educação ela não deve dialogar com a realidade prática, material das pessoas, que a educação ela deve impor o modelo e não dialogar, não é uma educação dialógica, portanto. Certo. Então esse modelo ele foi cristalizado praticamente em toda a história do Brasil. E aí nós tivemos aí na década de 60, 70, a ditadura militar, civil-militar, e a eclosão de um nome que para nós é uma referência. Não uma referência enquanto alguém inquestionável. Não uma referência enquanto um pensamento que ele tem que ser apenas endeusado, não. Sim. Pelo contrário, um pensamento vivo, dinâmico, que se coloca de maneira autocrítica muitas vezes. Estou falando, claro, de Paulo Freire, né? E aí nós entramos no conceito de educação popular. O que seria essa educação popular? E aí já respondo a sua pergunta. Não consigo fazer uma dissociação entre educação popular, tal como estou dizendo que ela nasceu, e uma educação de caráter libertador. Certo. O que seria essa educação popular? Um modelo, uma prática, um pensamento, talvez uma filosofia, que traga educação como algo dialógico. Algo que respeita o saber do outro, algo que dá voz àqueles que tradicionalmente são invisibilizados. Nós temos uma herança, Rafa, iluminista. Certo. Qual que é essa? E assim, o iluminismo ele foi revolucionário, mas a gente tem que entender os limites dele, ele foi burguês também. Certo. Então, o que o iluminismo ele vai trazer? Que aquele que sabe é aquele que tem a razão, a luz, por isso iluminismo, certo? E o que se cristalizou no iluminismo? A percepção de que esses iluminados, esses que detêm a luz, o saber, são aqueles que devem liderar. São aqueles que devem estar à frente. Esses devem trazer, olha o que perceba o que eu vou dizer, eles devem trazer a luz para aqueles que estão na escuridão. Certo. Então perceba que quem são aqueles que estão na escuridão? Aqueles que não reverberam o ideário eurocêntrico. Sim. Aqueles que não são brancos. Perfeito. Aqueles que não são cristãos. Aqueles que têm saberes que são diferentes do padrão estabelecido pelo eurocentrismo. Sim. Então, quando se fala em educação popular, é claro que é uma educação que chega ao povo. Chega ao demos grego, né? Sim. Demo, povo, né? Demo, democracia, o poder do povo. Então, a educação popular é aquela que atinge o povo. Mas ela não apenas atinge o povo, ela dialoga com o povo, ela é construída de maneira simultânea, levando em consideração a realidade, as problemáticas e mais, numa sociedade como o Brasil, a necessidade, sim, de mudança estrutural. De mudança. E quando você fala de educação libertadora, eu não entendo esse libertador como eu estou saindo da realidade. Não, não é isso. Não é esse o libertador. O libertador é eu estou me apropriando da realidade. É diferente. Perfeito. Porque muita gente acha que uma educação libertadora é uma educação que
te leva para um limbo, para um lugar que não dialoga com a realidade. Você se libertou da realidade. Não, eu não quero me libertar da realidade. Eu quero me apropriar da realidade. Sim. Então, a educação popular, que tem sim um caráter libertador, ele dialoga com essa necessidade. Com essa necessidade e com essa percepção de que o conhecimento, ele não tem um viés hierárquico e ele não vai trazer para as pessoas uma hierarquização, pelo contrário, ele vai valorizar o quê? Uma ideia de coletividade, uma ideia de construção. Uma educação, Rafa, que não ensina para as pessoas, ou não dialoga com as pessoas, no sentido de dizer que elas devem ser felizes como elas são. Uma educação que não dialoga com a ideia de uma ideia de felicidade, não como um padrão específico, mas como um direito coletivo e universal, ela não é educação, cara, ela é adestramento, né? Então, quando a gente fala de uma educação popular libertadora, é uma educação, sim, politicamente combativa, porque ela é crítica. Sim. Porque ela vai desnudar as ferramentas de opressão de uma sociedade, os valores de opressão de uma sociedade. E é claro que esse tipo de educação, ela não é bem vista. Ainda hoje, ela não é bem vista. Ela pode ser bem vista na retórica, ela pode ser bem vista ainda nos documentos aí que norteiam, que é uma conquista a gente ter um aparato jurídico que já contempla a ideia de uma educação popular, mas aqueles que efetivamente comandam não gostam disso. Sim. Tanto é, e a gente vai falar um pouco sobre isso depois, se for houver oportunidade, as mudanças estruturais pelas quais passaram a educação nos últimos anos. Perfeito. É isso. Não, muito bom. O que fica muito claro para mim, ou até escuro, né, para falar numa linguagem aqui, né, descolonizada, é que você precisa contextualizar o conceito. Sim. Né? Então, o que você fez? Você fez toda uma história da educação, desde a Idade Média. Claro, né, que você foi mais pontual, fulcral ali naquilo que era essencial para entender o conceito. Sim. Mas é muito interessante porque se as pessoas não entenderem a história, elas vão achar que falar sobre educação libertadora não faz sentido, porque toda educação ela é libertadora. E, na verdade, você mostrou que não. Inclusive, até nos dias de hoje, aí eu acho que, querendo ou não, a sua fala traz um link para a gente pensar um pouco do modelo educacional vigente no Brasil. Você trouxe que a gente, do ponto de vista talvez documental, quando você vai falar do currículo, quando você vai falar da BNCC, quando você vai falar, por exemplo, da própria Constituição, da LDB, você vai ter vários marcos legais. Por exemplo, a LDB, todo mundo sabe, quem é da educação, que é Lei Diretrizes e Bases da Educação, ela tem uma forte inspiração no pensamento de Paulo Freire. Sim. Mas, quando a gente olha o que é aplicado realmente dessa lei da educação, que depois da Constituição não tem lei maior, o que é aplicado na prática? A gente percebe, inclusive a gente vê na boca de diretores, coordenadores e professores, que o papel da educação é o mercado de trabalho e, no máximo, preparar você para a universidade. Mas as pessoas não falam que a educação ela é para formar a sua consciência política, para que você possa ter consciência da sua sociedade, dos problemas estruturais dessa sociedade e, de fato, fazer com que a educação seja um motor, por exemplo, para despertar um processo revolucionário de um sistema que não garante direitos para todas as pessoas. Esse ponto, talvez, entra nessa colocação que você fala, de uma educação que, ao invés de ser libertadora, no documento ela é, mas na prática ela é adestradora. E aí eu queria te perguntar exatamente esse ponto. Vamos ser bem diretos, né? Por que nos dias de hoje, pleno século
XXI, a gente ainda continua com um modelo educacional que não garante um conhecimento, uma técnica, uma ciência para todas as pessoas de forma igualitária, para que todas as pessoas tenham condições, de fato, de escolher o que elas querem ser, de determinar a sua vida e não de ser apenas um produto daquilo que o Estado, daquilo que a burguesia, daquilo que as elites brasileiras determinam. Porque, na verdade, se vende, o novo ensino médio é um monte de possibilidades para você ser o que você quiser. Uhum. Toda hora isso é vendido no marketing. Sim. Mas na prática as pessoas são determinadas a serem trabalhadoras, a serem exploradas, a aceitarem, né, a serem passivas. Uhum. Então, por quê? Por quê? Rafa, a sua pergunta ela é inteligente, porque ao mesmo tempo que ela é muito simples, ela sugere respostas que dialogam com coisas complexas. Primeira coisa, existe no Brasil a intenção de manutenção de uma ordem social. Certo. E nessa manutenção dessa ordem social, uma educação que de fato problematiza a realidade, ela é perigosa. Então por aí a gente já começa a entender o porquê. O caos da educação do Brasil não é o acaso e nem a incompetência. O caos da educação no Brasil é um projeto político extremamente bem azeitado e um projeto de longa data, é um projeto excludente. É claro que hoje a gente vive na sociedade do conhecimento. Você instruir as pessoas de uma maneira eficaz é, inclusive, uma condição para a manutenção do sistema capitalista social. Você precisa de pessoas um pouco mais instruídas. Mas qual é o caráter dessa instrução ou educação? Certo. Primeiro que a educação ela é um campo de disputa. Sim. Você falou bem sobre a LDB. Você falou bem, eu falei, a gente citou ainda há pouco, Paulo Freire. Nessa disputa, ao mesmo tempo que você tem forças conservadoras que procuram limitar o teor popular e libertador da educação, você tem forças progressistas. Nós, às vezes, temos o hábito de acreditar que a sociedade é ditada apenas por aqueles que mandam. Não, eles mandam, mas eles têm que dialogar e lutar contra aqueles que questionam exatamente esse estado de coisas. Então, se hoje você tem uma educação pública, no sentido de você ter escolas, uma acessibilidade às escolas muito maior do que nossos avós tiveram, isso não é benesse de governo. Isso é luta popular. Escolas que foram construídas, enfim. Certo. Existe toda uma luta muito grande pela educação. Quais são as perguntas que permeiam essa disputa? O que ensinar? Para quem ensinar? Com que objetivo ensinar? A serviço do que ensinar? Certo. A mesma coisa a gente pode falar da questão do esquecimento. O que deve ser lembrado por uma sociedade? O que deve ser esquecido por uma sociedade? Perfeito. Então são pessoas que é uma estrutura social e ideológica que procura pautar intelectualmente um povo. E é nesse sentido que a gente pode dialogar com a atual conjuntura da educação brasileira. Assim como está na economia, na sociedade, no mercado de trabalho, nós temos a ascensão de um pensamento. Que pensamento é esse? O neoliberalismo. Certo. Um pensamento que dialoga com o quê? Com a ideia de um Estado mínimo, em que cada um é empreendedor de si mesmo e que você não é tanto um cidadão, no sentido daquele que tem o direito, aquele que vai problematizar a própria existência, aquele que vai ver as suas percepções de mundo, como deve ser mudado o mundo, não. Eu sou empresário de mim mesmo, aquilo que eu angariar na minha vida é por mérito pessoal, então você não fala de política pública, você não fala de coletividade, eu vou gerir a minha vida. Se eu tiver êxito, é porque eu sou merecedor. Portanto, toda desigualdade, igualmente, é uma questão de justiça. Então, isso é uma coisa muito séria. E perceba você como o neoliberalismo, Rafa, ele é inteligente. Ele se apropriou de uma parte do discurso do Paulo Freire.
Paulo Freire é um cara que falou de autonomia. Certo. Só que a autonomia do Paulo Freire é uma autonomia de caráter ético, Perfeito. de caráter coletivo, humanista. Então, a autonomia de um povo frente a mecanismos de opressão. Quando você pensa numa pedagogia da autonomia, é a pedagogia que cria autonomia no sentido de dizer o seguinte: você tem uma visão de mundo, você também tem conhecimentos, nós vamos construir conhecimento de maneira dialógica, é o mundo que mediatiza a nossa relação, então nós temos que transformar o mundo, isso é autonomia. Perfeito. O que o neoliberalismo ele vai falar? Ele vai usar a palavra autonomia. Está na boca de coordenador, na boca de formadores, ele vai falar de autonomia, mas não a autonomia baseada na percepção freiriana. Em Paulo Freire, uma autonomia baseada numa percepção muito nítida de luta de classes. Sim. Paulo Freire ele foi claro, o professor, você falou que eu sei história, o professor, para ele poder entender, para ele poder dialogar com o estudante, ele tem que também entender dos mecanismos de opressão. Perfeito. Né? Então, quando o Paulo Freire fala de autonomia, ele vai falar exatamente dessa autonomia ética, coletiva, libertadora. O neoliberalismo ele vai usar a palavra autonomia. Seja empreendedor de si mesmo. Sim. Você consegue perceber que eles mudam a chavinha, né? Se apropriam? Se apropriam. Então, é uma autonomia, primeiro, eu vou usar o termo, é uma autonomia escrota, porque ela é indiferente. Certo. Ela supervaloriza a competição. Sim. Ela despreza preocupações sociais, preocupações coletivas. Perfeito. Então, quando esse modelo neoliberal ele vem para a educação, ele vai falar de autonomia. Então, Paulo Freire ele vai ser citado, mas é um Paulo Freire desidratado. Certo. Um Paulo Freire que ele ilustra capa de caderno de coordenador, mas não se... Porque se a autonomia que Paulo Freire fala realmente estivesse na escola, as pessoas que assim propusessem e fizessem seriam defenestradas. E nós tentamos isso. Sim. Você sabe que no dia a dia, quando você tenta valorizar o estudante, quando você tenta dizer que o estudante é um sujeito de direito, as pessoas te olham errado. Sim. O Paulo Freire tem um texto muito interessante que ele fala sobre a amizade de estudante e professor. Certo. Ele vai dizer o seguinte, que existe. Sim. Claro que uma amizade em que cada um sabe o seu papel e a sua responsabilidade. Perfeito. Então, é a palavra amizade dentro de uma perspectiva profissional, mas humanista. Sim. Infelizmente, na educação, você vê coordenador dizendo, o professor não pode ser amigo de aluno. Como se estivessem em espaços estanques. Então, o neoliberalismo, quando ele veio não apenas para a sala de aula, mas para a formação do próprio professorado e os discursos de secretarias da educação. E aí eu pego dois eventos que são basilares para a gente entender a educação hoje. Primeiro, a BNCC. Segundo, a reforma do ensino médio. E não esqueçam que, historicamente, essas duas vieram no governo Temer. Tanto a BNCC, que estava sendo discutida um pouco antes, mas foi apressada com o governo Temer. Perfeito. E o novo ensino médio. E esses dois dialogam exatamente com o que eu chamo de um atentado ao direito de formação. Por quê? Se você pegar o discurso que mudou o ensino médio e que vem pela BNCC, o que você percebe? Que o ensino médio ele foi estudado da seguinte maneira. Você vai ter 1.800 horas da base comum, que são as matérias que são as ditas tradicionais, e mais 1.200 daquilo que a gente chama de itinerário formativo, certo? Que é uma base diversificada. O que nós percebemos? Que ao longo dos 3 anos do ensino médio, essa base comum, que é o ensino de caráter mais integral, tradicional, tal, que traz todo o arcabouço ali intelectual, ele vai sendo esvaziado. Sim. Então, assim, ele começa um pouco mais generoso, robusto, sim, e ele vai sendo esvaziado. Quando você vai para o 2º e 3º ano, você percebe que houve uma inversão. Exatamente. Esses itinerários formativos, eles acabam tomando conta. E qual é o objetivo disso?
é você formar uma mão de obra, e é para o mercado de trabalho, como você falou, uma mão de obra que saiba o mínimo, mas que não tenha um poder de dialogar de maneira crítica com a realidade. Eu quero formar uma mão de obra eficiente, mas extremamente passiva. E esse é o nó da questão, né? Perfeito. Perceba o seguinte, quando foram fazer a reforma do ensino médio, qual foi a principal justificativa utilizada pelos especialistas, né? E a gente sabe que esses especialistas, ideologicamente, eles têm quem pague seus salários. Eles falam porque alguém paga para falar daquela maneira. Que o ensino médio era pouco atrativo, e aí você vai usar uma ferramenta que é muito comum. Você vai usar um problema real, mas você vai justificar ele de uma maneira distorcida. E trazer uma solução. E uma solução ainda mais distorcida. Perfeito. Né? Qual é o problema real? Existe uma evasão muito grande no ensino médio. Sim. Você pega a quantidade de alunos que se formam no ensino fundamental, nono ano, certo, e você compara com aqueles que se formam no terceiro ano. Há uma queda brutal. Sim. Qual é a justificativa oficial que se usou para isso? O ensino médio, ele é pouco atraente. Certo. E nós sabemos, nós que somos periféricos, que dialogamos com os estudantes, que passamos por esse processo também, nós sabemos que, na verdade, existe o problema da evasão. Só que ele não é por conta do modelo do ensino médio. Existem outros fatores muito mais determinantes. Exclusão social. Certo. O estudante, quando ele chega, ele sai do ensino fundamental, às vezes a família já fez isso para deixar ele sem trabalhar. Chega no ensino médio, essa família menos abastada, pobre, não temos por que ter vergonha de falar isso, porque somos pobres, essa família ela começa a olhar para o estudante e falar, olha filho, chegou a hora. Sim. Né? E esse estudante também, ele é premido por uma outra questão. Ele está ali numa sociedade do consumo. Ele vai ver um vídeo no YouTube, produtos aparecem o tempo todo. Então, quando o garoto sai do ensino fundamental, ele quer consumir. Porque consumir, infelizmente, nesse mundo, nesses valores, é se tornar parte de algo, é ser respeitado. E ele quer entrar nesse mundo do consumo. Sim. Porque ele ensina que esse mundo do consumo é onde ele pode ser. O ter e o ser, eles se fundem nessa perspectiva. Perfeito. E aí o que acontece? Quando ele acaba o ensino fundamental, ele quer entrar no mercado de trabalho. Só que o mercado de trabalho hoje, você sabe, ele é precarizado. Várias horas de trabalho. É sábado, é domingo. Às vezes você tem que dobrar período para você ter o mínimo. Sim. E aí quando você pensa nisso, você começa a entender o que leva um garoto ou uma garota a evadir. Sim. Você começa a entender que existe uma estrutura social que infelizmente não cria condições de permanência desse estudante dentro da sala de aula. Eu não estou dizendo, Rafa, que o ensino médio não deve ser reformado. Eu acho que toda forma de saber, modelos educacionais, sempre tem que serem autocríticos. Sim. Eles sempre tem que... reformas é algo até salutar, eu diria até saudável. Perfeito. Só que a maneira como eles reformaram o ensino médio foi baseada numa premissa errada. Sim. Entendeu? E aí, qual é a grande solução que veio? Vamos flexibilizar o ensino médio. Vamos tornar o ensino médio mais atraente e muito mais compatível com as necessidades do mercado de trabalho. E aí veio aquela propaganda que gastaram milhões, cara, porque passou em horário nobre, tudo que é televisão. Estudante, hoje você tem liberdade, hoje você pode escolher o que você quer, né? Então percebam, a culpa da evasão não é de uma estrutura social excludente, é culpa da própria escola. Certo. Então, já que não queremos reformar a sociedade, já que não queremos mudar nas estruturas sociais, vamos atribuir a culpa à escola e vamos reformar o ensino médio. E aí, você sabe que tem vários interesses. Esse novo ensino médio ele tem um sistema quase apostilado, ele requer equipamentos, e isso envolve o quê? O interesse privado. A educação pública, ela passa a ser um filão para empresas privadas colocarem apostilas,
colocarem as suas plataformas, que é uma coisa tão importante agora, né? Sim, sim. Então você tem quase uma privatização. Só que ideologicamente, o que você tem? A ideia de liberdade do estudante. Vamos problematizar essa ideia de liberdade. Primeiro problema dessa ideia é que o aluno teria liberdade para escolher o que ele quer estudar. Ela é impraticável do ponto de vista material. De que maneira? Você tem uma série de itinerários formativos. Só que as escolas não são obrigadas a oferecer todos os itinerários. Elas não têm nem estrutura física e material e humana para isso. Oferecem 1 ou 2 no máximo. O que acontece? O estudante, quando ele é convidado a escolher, às vezes ele tem que sair de uma escola para ir para outra, porque nessa escola não tem a formação que ele quer. Sim. Isso para um estudante pobre é complicado. Sim. Você se deslocar, você ir para um lugar longe da sua casa, de repente você vem do trabalho e teoricamente você deveria ir para uma escola perto da sua casa e você tem que ir para uma escola longe. Mas eu vou te trazer um dado que eu fiz questão de anotar. São Paulo tem 645 municípios. Eu estou falando de São Paulo, o estado mais rico da federação. Ele tem 645 municípios. 334, ou seja, 52%, tem apenas uma escola de ensino médio. Uma escola. Se o aluno ele escolher o itinerário que aquela escola do município dele não oferece, ele tem que ir para outro município. Sim. Então ele vai ter que se adequar àquele itinerário excludente, perfeito, magro, que ele não gosta. Eu estou falando da metade dos municípios do estado de São Paulo. E aí você pode imaginar a realidade do Brasil todo. Ou seja, essa possibilidade de escolha, eu vou estudar aquilo que eu quero, isso é uma falácia. É uma falácia. É uma falácia. Porque é impraticável não apenas do ponto de vista material, do ponto de vista físico, a formação dos professores. Cara, quando saiu o novo ensino médio, saiu uma reportagem na Folha não, no Globo, muito interessante. O tipo de itinerário formativo, como fazer brigadeiro, RPG, mundo pet. Certo. Meu amigo, no que isso acrescenta a formação de um estudante periférico que precisa olhar a realidade de outra maneira? Sim. E aí você cria aquela situação constrangedora. O aluno em sala de aula, enganado por uma ideia de liberdade, ele está numa sala de aula sem saber o que vai aprender. E o professor em sala de aula sem saber o que deve ensinar. Sim. E aí você cria uma situação que beira o absurdo, beira o patético. Sim. É aquele professor, Rafa, que ele tem a obrigação de explicar empreendedorismo e educação financeira, mas é aquele professor que tem um monte de boleto atrasado e está tomando Rivotril para não enlouquecer. Sim. E esse cara que vai trabalhar com um projeto de vida com o estudante. Quer dizer, há uma dicotomia entre aquilo que eu falo que eu quero e aquilo que eu efetivamente crio dentro das escolas. Esse é o novo ensino médio. Eu entendo ele, cara, como uma afronta a um direito básico, ao direito a uma educação integral. Não confunda a educação integral com essa coisa excludente chamada escola de tempo integral. É diferente. Perfeito. A escola integral é aquela escola que dialoga com o conhecimento do estudante, com as áreas dos saberes e procura estimulá-lo de todas as formas possíveis. Sim. Essa é uma educação de caráter integral. Essa escola de tempo integral é aquela que confina o estudante 8 horas dentro de um espaço quente, um espaço mal estruturado, um espaço que não tem espaços diferentes de aprendizado, sim, um depósito de estudante. Perfeito. Né? Porque, infelizmente, até isso no Brasil parece que há uma deturpação. Confunde-se escola de tempo integral, que ela é excludente para o aluno Eu vou te dar um exemplo claro, Rafa. Você é do Lins do Rego como eu, e eu vim do Vicente Leporaz. E eu falo nomes porque o que eu vou falar não é mentira, então eu posso falar isso de maneira muito à vontade. Certo. Vicente Leporaz é uma escola que tem 60 anos, hoje tem 70 e poucos. Atendia tradicionalmente alunos daquele entorno periférico. O Vicente Leporaz era um antigo colégio Tuparaquara.
para virar Vicente Leporassi foi uma luta popular muito grande, ou seja, uma população periférica tentando conquistar um direito básico à educação, correto? Perfeito. Quando veio as propostas de período integral, o que se entendeu? Que o aluno ficaria muito mais tempo na escola. Certo. Isso quer dizer o seguinte, que aquele aluno pobre, que tem que ajudar a mamãe à tarde, que faz um curso, sim, ele vai ser excluído. E sim, foi o que aconteceu. Sim. O que é o Vicente Leporassi hoje? É uma escola grande, imensa, mas é uma escola que o ensino médio ele praticamente deixou de existir, pouquíssimas turmas. É uma escola que atende uma classe média que perdeu aí relevância nos últimos 4 a 5 anos. Então, esses pais de alunos de escolas particulares, que não tem mais como pagar para os filhos por causa da crise econômica, acharam um lugar ideal, o Vicente Leporassi. Sim. Onde está aquele aluno periférico? Aquele aluno que realmente precisa dessa escola perto de casa. Ele está tendo que se deslocar. Quantos do Vicente Leporassi nós não estamos atendendo no José Lins do Rego? Perfeito. E sobem aquela ladeira andando. É uns 20, 30 minutos andando. Ou seja, há um grau de quê? De exclusão. Sim. Então, tudo isso no quê? Numa lógica neoliberal. Perfeito. É isso. Não, espetacular. Você contextualizou como que esse modelo educacional não funciona, mostrando exemplos próximos, né? Sim. Então, quando a gente fala de uma educação, a gente tem que pensar em todo um planejamento, né, de cidade, de deslocamento, sim, né, na vida desse estudante, na sua condição social. Então, se você não garante outros direitos, você também não consegue garantir o direito à educação. Sim. E aí, quando esse cara evade, as pessoas não pensam que não é só porque a educação não é atrativa, é que ele não tem o direito da educação realmente garantido, porque ele não tem o direito de moradia, ele não tem o direito de comer, né? A família dele não tem, e aí educar, na verdade, estudar, que deveria ser um direito, e que ele não deveria se preocupar com o trabalho nesse momento, ele acaba tendo que ser compulsoriamente forçado a trabalhar, porque o que o pai e a mãe ganham não está dando nem para sobreviver, né? Edivan, querendo ou não, primeiro, né, as suas respostas são muito bem embasadas, bem estruturadas, historicizadas, e por isso que elas são longas, né, e trazem aí, com certeza, para quem está assistindo, para quem vai assistir, uma reflexão muito interessante para entender esses problemas. A gente já está caminhando para o final. Sim. E eu vou deixar uma última pergunta para você, que entra num ponto que eu acho que toca lá no início do conceito de educação popular e libertadora, com esse novo ensino médio, que é a questão de ser empreendedor. Por quê? Porque esses dias eu estava na roda de conversa do cursinho da Rede Ubuntu, e eu comentei com a galera o seguinte, eu vou até pegar esse exemplo que você falou de fazer o brigadeiro. Ninguém tem nada contra você fazer um brigadeiro, fazer um bolo de pote, não tem nada contra em relação a você aprender essa técnica. Mas você pega, por exemplo, uma escola de elite, né, sei lá, o Bandeirantes, Dante Alighieri. O que é ser empreendedor nessa escola? É você aprender, por exemplo, a abrir uma empresa de tecnologia, né? Você vai ter aula de robótica, você vai aprender a programar um robô, a fazer um robô, você vai ter princípios de engenharia, que quando você chegar numa faculdade para fazer engenharia, para fazer mecatrônica, você já tem praticamente toda a base, porque você manipulou ali equipamentos mecânicos, elétricos, eletrônicos, para você desenvolver essa capacidade. Você teve ali uma base de como ter acesso a crédito, você sabe como se relacionar e conversar com o gerente do banco para você pegar dinheiro a juros baixos. Então, isso é uma startup nessas escolas. Qual que é o empreendedor numa escola pública, no modo geral? É você aprender a fazer bolo de pote. Como eu falei, não tenho nada contra. Mas você vê que existe uma disparidade.
Então, eu gostaria exatamente de que você colocasse sobre como que esse sistema de ser empreendedor, ele na verdade é uma mentira, né? Ele é uma forma mascarada de você cortar oportunidades. E aí, para finalizar, gostaria que você comentasse um pouco sobre a questão, por exemplo, da educação financeira, que também está nesses itinerários, que as pessoas falam que você tem que aprender, né, a lidar ali com a sua renda, a saber quanto você gasta, quanto você poupa, quanto você investe dentro daquilo que você tem, mas as pessoas nesse modelo não falam, por exemplo, da falta de valorização salarial, do aumento dos preços, do aumento dos juros, tudo aumenta e não aumenta o salário, e aí depois quando o cara se endivida, quando ele é inadimplente, a culpa é dele que não teve educação financeira. Então eu gostaria que você falasse um pouco, né, dessa farsa, dessas duas estruturas, ser empreendedor e também de uma educação financeira, que é, na verdade, uma coisa aí meio, enfim, mascarada. Claro. Rafa, empreender, ter iniciativa, buscar ideias novas de sobrevivência e de convívio é comum, é natural. Eu acho que a escola, inclusive, deve dialogar com tudo isso. Só que na escola pública a premissa é errada, ela é excludente. E ela é bastante excludente por quê? Primeiro porque ela não coloca as pessoas em condições de igualdade. Historicamente nós não estamos em condições de igualdade. Certo. Então, quando eu falo para um estudante abastado sobre empreendedorismo, ele entende dentro de uma realidade que ele vive. Ele vem de uma família em que o pai é um empreendedor, a família é empreendedora, a educação que ele encontra, como você falou, o instrumentaliza para isso. Perfeito. Quando você leva isso para a escola pública, qual é o grande problema ideologicamente falando? Você acaba corroborando com um discurso que justifica as desigualdades sociais. Então, a ideia de empreendedor, o que ela traz para o estudante pobre, que não tem a mesma estrutura física, não tem o mesmo aparato tecnológico para aprender tudo isso? Ele parte do seguinte pressuposto: se eu não conseguir empreender, eu sou um fracassado. Sim. E se eu não conseguir, a culpa é minha. Certo. Se, portanto, a culpa é minha, é justo que eu sofra as consequências. Perfeito. Então, nesse modelo, eu justifico as desigualdades sociais. No passado, se justificava as desigualdades sociais, Rafa, através da religiosidade. Certo. Se você Perfeito. pegar a escolástica, a Idade Média, Sim. você justificava a posição social de umas pessoas de que maneira? É a vontade de Deus. Exatamente. Então, se eu sou um servo, é porque Deus... E se foi Deus que me colocou nessa posição, quem sou eu para questionar a ordem social? Então, você tinha o quê? Um mascaramento de uma relação de exploração dentro de uma perspectiva religiosa que não permitia o questionamento. Perfeito. Com essa ideologia de empreendedorismo meritocrática, você tira o aparato religioso, mas você coloca o mesmo dogma. Existe uma realidade injusta e ela não deve ser questionada. Por quê? Porque se existe essa posição, essa hierarquia social, isso tem a ver com merecimento e culpa. Sim. Então perceba você que quando você vai falar para o estudante que ele está rezando hoje para que a mãe tenha um dinheiro sábado para fazer uma feira para ele. É um estudante que chega em casa e ele quer comer um pedaço de carne, então tem salsicha. Sim. É um estudante que ele tem uma dificuldade muito grande para fazer um rolê porque o preço de um cinema é caro, um preço de um teatro é caro. Sim. Então ele acaba ficando confinado. Quando eu falo para esse cara que o problema, e é vendido dessa maneira, sim, nós temos que aprender a lidar com dinheiro para poder pensar em termos futuro. Isso dialoga com esse estudante? Isso dialoga com as necessidades desse estudante? Eu não estou dizendo que o discurso pró-empreendedorismo ele seja totalmente errado, não é isso. Mas no contexto e na maneira como ele é aplicado dentro da escola, sim, ele traz um viés político, um viés ideológico
que ele acaba trazendo aquela ideia de que a realidade é tal como é por conta da falta de iniciativa, da preguiça. Sim. Não vamos esquecer, nós como homens pretos, que pessoas pretas no Brasil que eram escravizadas, dizia-se, e sustentavam a economia do Brasil, diziam que essas pessoas eram preguiçosas. Sim. Que essas pessoas eram pouco aptas ao trabalho, né? E, de certa maneira, esse discurso, ele foi repaginado, modernizado e colocado hoje. Exatamente. Se você é pobre, se você está em condições ruins de vida, e olhe para o seu pai, isso cria valores, sabe? Sim. Meu pai é um fracassado, porque talvez ele não tenha trabalhado tanto quanto ele deveria. Sim. Você entende isso? Sim, perfeito. Então, e eu posso dizer para vocês que essa visão é uma visão dura da realidade, mas ela é realista. E um educador, ele não pode se privar de fazer essas reflexões. Ele pode se privar de ter as mesmas conclusões, mas não de refletir. Um educador, ele tem a obrigação de se apropriar da história do país que ele vive. Sim. Ele tem que se ver como não apenas um técnico de educação. Sim. Eu não sou um técnico de educação. Sim. Eu não sou um ensinador. Eu sou um educador. Perfeito. E a educação, ela tem um viés político. Não existe neutralidade na educação. Paulo Freire era claro nisso. Perfeito. Não existe educação neutra. Eu estou aqui apenas para ensinar. Não. Estou aqui para dialogar com a formação de maneira integral. Perfeito. Entendeu? Eu quero formar não mão de obra desqualificada e barata. Eu quero formar mão de obra mais cidadania também. E o cidadão é aquele que é solidário. E nesse discurso do empreendedorismo, valores como ética, valores como solidariedade, coletividade, eles são colocados em segundo plano. O mundo capitalista é o mundo que você olha para frente, se você puder dar cotovelada em quem está do lado, melhor. Perfeito. Eu só vou abraçar aquele que pode me atender de alguma maneira no mundo capitalista. Não há espaço para empatia, para solidariedade, né? Então, eu acho esse discurso extremamente perigoso. E nós, enquanto educadores, nós temos que ter ciência disso. Perfeito. Porque se nós perdemos essa percepção histórica e crítica, nós não nos tornamos educadores no sentido libertário. Nós nos tornamos engrenagens. Engrenagens obedientes, bem azeitadas e bem obedientes. É isso. Perfeito. Cara, enfim, excepcional. Não tem como a gente falar sobre esses temas de uma forma não apaixonada. Sim. Né? Porque são temas que tocam não só diretamente a nossa vida, mas toca a vida das pessoas que a gente convive, que a gente ama e que a gente quer, né, que a realidade seja diferente. Então, eu tenho certeza que vocês tiveram a oportunidade de aprender com essa aula, com esse debate, com esse bate-papo. Eu vou pedir para o Edivan fazer as suas considerações finais e provavelmente, certamente, a gente vai ter outros debates, outros diálogos, porque eu acho que falar de educação, né, falar de uma educação popular e libertadora nunca é demais. É um tema super importante e a gente não pode esquecer que a educação sempre foi e continua sendo atacada no nosso país, no nosso estado e também no nosso município. Então, Edivan, suas considerações finais? Rafa, inicialmente, cara, e finalmente, eu quero agradecer muito a oportunidade de falar com o seu público, de falar com você. Falar contigo, cara, é sempre um prazer imensurável. Eu acho que para ter esperança é necessário ter uma noção muito clara de realidade. O que me move não é o ódio ao que está posto, embora eu odeie também. Sim. O que me move não é uma educação que eu acho que vai mudar o mundo. A educação não vai mudar o mundo. A educação vai instrumentalizar pessoas para que essas pessoas reflitam o mundo e, se quiserem, mudem o mundo. Perfeito. Né? Eu acho que, inclusive, é um discurso conservador a gente achar que a educação muda o mundo. Sim. Eu acho que é você atribuir a um ramo da sociedade
o destino de toda uma sociedade. Sim. Entendeu? E quando você fala assim, olha, a educação vai mudar o mundo, você aposta no futuro. E nós que estamos aqui agora, o que a gente pode fazer? Existe um mundo injusto pedindo posições, exigindo ações. Então não dá para ficar postergando isso a título de investimento no futuro. Sim. É importante sim você investir em educação pensando no futuro, mas existem problemas prementes hoje. Perfeito. Então o que me move são dois sentimentos, cara. Primeiro é o sentimento de amor. Sentimento de amor, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Eu amo a educação, eu amo meus estudantes, eu amo a justiça social e eu vejo na educação como uma ferramenta para que esse amor se expresse de maneira técnica, de maneira humanista. Perfeito. Uma escola pública é um espaço em que ela tem que ser premiada pelo amor, pela cooperação. O conhecimento técnico é importante, ele é vital, mas formar um cidadão, um ser humano solidário, que dialogue com a diversidade, que trate bem o outro ser humano, isso é de fundamental importância. Né? Então, o primeiro sentimento é o sentimento de amor. E o segundo sentimento é o sentimento de esperança, cara. Não a esperança que espera. Perfeito. Não é o esperançar que vai para ação. Exatamente. É o esperançar que toma posições, que se engaja em lutas populares. Exato. É isso que muda a realidade, é a luta popular, é a percepção clara de que existem posições que precisam ser tomadas. Nós passamos aí os últimos 6 anos de uma maneira muito triste. Sim. De uma maneira em que valores democráticos, humanistas, eles foram colocados de lado, foram hostilizados. E são forças que ainda são presentes no nosso cotidiano. Então existe um enfrentamento a ser feito. A educação ela não pode ficar em cima do muro. A educação, nesse momento em que a balança pende por uma proposta de caráter excludente, de caráter autoritário, de caráter fascista, a educação tem que se colocar ao lado do que é humano, do que é justo. E isso sim dialoga com o nosso futuro. Então, assim, para acabar a minha fala aqui, eu convido. O Edivan sozinho, o Rafa sozinho, a gente não vai mudar o mundo. Gostaríamos, mas não vamos mudar o mundo. A verdadeira transformação ela é coletiva. Existe um mundo que diz que a felicidade é algo que a gente pode conquistar sozinho. Que a felicidade é um bem que você pode comprar tal como um produto numa loja de shopping center. Eu conquisto a minha felicidade. Isso é uma ideia ilusória. Sim. Isso é uma ideia que traz dor, síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Por quê? Porque a verdadeira felicidade, ela se dá de maneira coletiva. Ubuntu, cara, eu sou porque você é, porque nós somos. Perfeito. Entendeu? E isso não é um slogan de cursinho apenas. Isso é um valor de vida. Exatamente. É um valor que dialoga com o quê? Com a diversidade, com a ancestralidade, com aquilo que traz felicidade para o ser humano. Então eu convido a quem estiver me ouvindo e me vendo a que se some a esse esforço de fazer o mundo um lugar melhor. Um lugar melhor para o nosso coração, um lugar melhor para o coração dos nossos filhos, um lugar em que exista um espaço cativo para sonho, para felicidade e para o amor. Não esse mundo obscuro, cheio de espelhos, em que o eu por eu, se resume tudo. É isso, cara. Perfeito. Muito obrigado, gente. Edivan, muito obrigado. Né? Cara, que isso. Foi um prazer tê-lo aqui, ouvir, aprender com você, né? E que a gente fique essa mensagem para você sobre exatamente entender que a educação é um ato político, tá? Não tem como você ter neutralidade e que você, professor, você tem uma responsabilidade muito grande, né? Você tem uma responsabilidade muito grande de ser um educador ou de ser apenas mais uma pessoa que diz ser neutro, mas na verdade contribui para todo um sistema nocivo, excludente, discriminatório, por meio da educação está acontecendo, né? Então que você seja uma pessoa que aprenda não a esperar, esperança de esperar, mas de esperançar, de agir, de interferir, de não se omitir, né? E não apenas jogar a culpa para todo mundo, para o governo, para o aluno,
para a direção e a sua parte. O que você faz? A gente não vai fazer tudo sozinho. A gente não vai conseguir mudar essa estrutura. Mas, no mínimo, a gente tem que entender que a gente não pode simplesmente dizer amém para ela. Você é o menos culpado desse processo, eu tenho certeza disso. Mas você também pode, no mínimo, despertar essa consciência política para entender que você tem uma parcela assim, de contribuição, seja para o bem, para manutenção, para não manutenção dessa exclusão educacional, ou seja, para o mal, para manter alunos amordaçados e esse status quo excludente continuar agindo. Então, eu acho que essa é a grande mensagem que a gente deixa aqui nesse dia de hoje. O canal Horas em Foco fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo se você achou que foi interessante e até o nosso próximo debate. Horus em Foco, o sol da origem infinita.